Nesse exercício, nós vamos ter de representar as vistas ortográficas daquela figura que está desenhada ali ao lado. Tá? Novamente, essa figura foram vocês que me mandaram e eu tive que tentar desenhá-la ali com base na foto. Então é claro que não ficaram com as mesmas proporções que da foto e talvez não tenha ficado também com as mesmas medidas, tá? Até porque ela não tem as medidas. Então a gente vai tentar seguir a partir disso aí, tá? Primeiro passo de todo, eu fiz uma linha, tá? Para demarcar o início de onde eu vou começar. E a partir dela, tá? A gente pode chamar isso de uma linha de terra, como se fosse uma linha de terra onde eu vou começar a fazer as minhas vistas ortográficas, tá? Eu configurei ele como estando no primeiro diálogo, tá? Então a visualização é a partir da seta onde eu coloquei bem ali. Então, estando ele no primeiro diálogo, eu vou estar visualizando aquela medida ali, tá? Só que ela não vai ser a medida completa dele. Além daquela medida, eu vou ter que colocar a medida daquela partezinha ali também, tá? Então, por isso que eu estou voltando lá, pegando ela. Olha só, então tá marcando ela ali também. Espero que já esteja dando para vocês enxergarem. Tá? Então, ó, com isso eu tenho 3 pontinhos ali. Um que eu marquei originalmente de início e o outro que eu marquei a partir da medida dali, a parte de trás, e a outra que eu marquei daquela partezinha pequena. Aí eu vou puxar então linhas de chamadas perpendiculares a eles. Como se trata de uma figura que vai estar no primeiro diado, tá? Por conta da seta que eu coloquei ali, porque eu decidi colocar dessa forma, até porque o professor em si ele não disse qual seria a orientação disso aqui, pelo menos na imagem que vocês me mandaram não está escrita. Então eu coloquei no primeiro diário. Então ele vai ter a configuração do primeiro diário, é claro. Né? A vista frontal vai ficar na parte de cima, a vista superior fica na parte de baixo e a vista lateral fica na lateral direita da vista frontal. Tá? Então aí que eu estou marcando é o tamanho total da minha vista frontal e já estou marcando também com linhas de chamada aquela partezinha menorzinha ali dela, já que eu já tinha marcado ela originalmente. Então, já fiz uma marcaçãozinha para ela também. Lembrando que uma coisa que eu costumo repetir para alguns de vocês que já estiveram na monitoria foi que as linhas que eu faço para as vistas ortográficas, sejam elas na minha vista frontal, na minha vista lateral, seja em qual vista que você estiver fazendo, é importante e é legal que a gente transpasse ela para os outros lados também. Então, nesse caso, ali na vista frontal, eu coloquei as medidas na vista frontal e já peguei elas para a vista superior também, que vai ficar abaixo dele. Né? Ali eu estou marcando uns 2 centímetros de distância entre eles. Né? Convencionou-se a colocar esses 2 centímetros, pode ser menos, pode ser mais. Só é importante que tenha espaço para colocar a cotagem. Mas como o Wellington não estava pedindo cotagem, acabei não fazendo a cotagem desse exercício. Até porque não temos as medidas ali, então ficaria um pouco difícil de fazer as cotagens. Né? Marquei 2 e de uma maneira paralela à linha de terra, né? A linha original que eu tinha posto ali como base. Marquei uma linha paralela a ele para poder dar início então à minha vista superior. Aquela parte que eu apontei ali é a parte da vista superior, a parte de trás que vai ficar ali. Né? Então, a minha vista superior tem aquela medida ali, a medida daquela partezinha mais a medida daquela outra parte ali de baixo. Né? Aquela outra medida ali, somados. E novamente, na hora de puxar as linhas de chamada que passam por ele, eu vou também passar da parte pequenininha ali, porque ela também vai me ajudar posteriormente, que eu vou precisar dela também. Né? Ali eu só prolonguei a linha para que ela batesse na linha que eu queria ali embaixo. E agora eu estou puxando uma linha de chamada, tá? Paralela novamente àquelas outras linhas que eu já tinha feito ali anteriormente. Puxei um pouquinho para o lado, porque não ia dar. E agora eu vou puxar para baixo para poder fazer uma linha de chamada bem naquela parte ali onde eu marquei. Né? Eu me atrapalhei um pouquinho ali com as coisas, com os quadros, mas eu consegui consertar. Agora puxando para baixo novamente. Para que eu esteja colocando então a parte referente à minha vista superior. Tá. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou partir para minha vista frontal novamente. Vou pegar a altura dele, tá? A altura é aquela altura que está mostrando bem ali no centro. Tá? Medindo somente até ali. Lembrando que a parte ali de trás, né? Ela está deslocada. Então por isso que ela parece mais alta.
Então aquela ali é a altura. A altura ficou um espaço mais simples, não teve que somar nada. E aí agora é só puxar para a parte de cima. Às vezes pode ser que eu fique um pouquinho torto em algumas coisas que eu esteja fazendo, mas é porque fica difícil olhar pela câmera e fazer ao mesmo tempo. É meio complicado. Agora para minha vista lateral, eu vou pegando as medidas da minha vista superior, que está abaixo, né? Colocando a ponta seca do compasso na ponta do meu objeto na vista frontal. E eu vou transpassando essas medidas para vista lateral. Né? Fazer com o compasso dessa forma é legal, que a gente mantém a mesma proporção que a gente vai ter na parte de baixo, mantém as mesmas medidas. Né? Claro que você pode fazer isso também com a régua, medindo para baixo e passando para o lado. Ou medindo na própria figura. E agora eu vou puxar linhas de chamadas perpendiculares àquelas linhas que eu marquei ali. E tendo marcado essas linhas, então, ó, eu meio que fico agora com o tamanho também da minha vista lateral. E puxando aquela, dando continuidade àquela da vista frontal, tá? Eu prolonguei ela até passar para minha vista lateral. Porque lembra do que eu falei, que a gente vai utilizar ele também na parte lateral. Aí eu só reforcei, dei uma alinhada nela que eu estava meio desalinhada. E agora, bem dizer, eu já tenho minhas vistas. Ali a vista frontal, como eu tinha dito. Abaixo dela a vista superior. E ao lado dela a vista lateral. Tá? Aí ali eu vou pegar umas canetas de cores diferentes para estar fazendo cada uma das vistas, para que a gente consiga diferenciar elas também. Agora ali eu estava mostrando o que está sendo visto na vista lateral. Na vista frontal, aliás. Perdão. Tem aquela medida ali, ó, que eu transpassei para cá para poder saber qual o tamanho. Percebe que eu marquei na parte de baixo, né? Porque nesse caso tanto faz, porque eu vou estar passando uma perpendicular. Nesse caso, para marcar a perpendicular, eu fiz paralela à linha anterior que eu já tinha feito. Posso fazer isso também. Vou passar uma linha de chamada perpendicular àquela parte ali e percebe que eu transpasso ela para baixo também, porque eu também vou utilizar na parte de baixo. Então daí vem a importância de a gente sempre passar para as outras vistas também, porque a gente poupa tempo depois de ter que ficar medindo novamente. Né? Agora, eu vou pegar aquela altura ali, ó, porque também é uma altura que é vista na vista frontal, e vou marcar ali na minha vista frontal. Então agora, tendo marcado ela, eu vou passar não só na minha vista frontal, como também na minha vista lateral. Tá? E isso de maneira que paralela à minha linha de base que eu tomei no início. Como meu esquadro é pequeno, ó, eu usei aquele método ali para poder passar ele para o lado de maneira paralela. Tá? E passei para a vista lateral também, porque a gente vai utilizar na vista lateral. Tá? Então agora, o que eu vou fazer é dar continuidade na visualização das coisas que a gente enxerga nas nossas vistas. Tá? Fundamentalmente, todas as linhas de chamada que eu precisava já estão descritas ali. Já não precisava mais fazer muita coisa. Então, peguei agora uma caneta preta para escrever a minha vista frontal. Tá? E vou marcar na vista frontal aquilo que aparece. Agora de maneira um pouco mais escura para que vocês consigam enxergar. Por isso que eu peguei as canetas. Então, a vista frontal, a gente enxerga aquela parte que tem curvada ali, que é uma semicircunferência. Quando visto na vista frontal, a gente não vê diferença nela. Então, a gente vê ela reta como se fosse um simples retângulo. Além disso, a gente vê aquela partezinha menor ali.
Temos essa parte, olha. Aquela parte ali é referente a uma parte curvada que temos ali, ó. Temos aquela diagonal que parte daquele ponto mais em cima até o ponto mais embaixo ali. E o fechamento pela parte de cima. Aquela parte curvada ali, quando a gente olha, a gente vê ela como aquele triângulozinho que está ali meio em cima. A gente não vê a curvatura. A gente vê daquele jeito que está ali mesmo. Chegou uma notificação aqui, pode ser que tenha saído no áudio, tá? Se saiu, peço desculpa. Agora eu vou usar uma caneta azul para poder fazer a minha vista superior. Tá? E na vista superior, como eu marquei ele estando no primeiro diedro, a direção da vista superior é a mesma direção do primeiro diedro, tá? É naquela direção ali. Muita gente acaba confundindo e acaba invertendo a vista superior, colocando ela em um outro sentido. Mas não, no mesmo sentido que a gente enxerga a vista frontal, a gente vai também enxergar a vista superior. E ela ficou bem simples, ó. Fica com aquela parte curvada, novamente ela acaba sendo uma parte reta, a gente não consegue enxergar a curvatura dela pela vista superior. E vamos ver uma espécie de dois triângulos ali. Um que vai estar partindo dessa parte meio curvada e vai indo para lá para cima, que é a parte curvada que sobe e vai para o lado. E aí aquele triângulo, o mesmo triângulo que apareceu na vista superior, agora aparecendo ali, só que aparecendo novamente deformado. Nenhum dos dois possui a verdadeira grandeza dele. Nas duas vistas ele se apresenta de maneira deformada. Agora para a vista lateral, né? A gente enxergando pelaquela direção que eu apontei, vou marcar em vermelho ali. Quando olhamos da vista lateral, a gente vê logo um quadradinho ali embaixo. Vamos ver também um triângulozinho ali. Talvez fosse melhor ter pintado essas vistas. Talvez você ficasse mais claro para vocês. Mas na hora eu não pensei nisso. Aquele triângulozinho ali é aquele que apresenta ali. E agora esse outro triângulo que eu estou fazendo é aquele que também apareceu nas outras vistas. Novamente deformado por conta da direção que estamos olhando. Agora vem uma parte um pouquinho mais complicadinha, que é a parte da circunferência ali. Essa parte é mais complicada porque eu acabei não marcando o centro da circunferência ali na figura que eu fiz, é claro. Mas acredito que na prova deva ter. Tá? Eu acabei não marcando no desenho que eu fiz. Mas o que eu estou fazendo ali é o seguinte. Aonde a semicircunferência, que aí nesse caso não é nem uma semicircunferência, é um quarto de circunferência, onde ela está terminando, eu vou pegar a medida dela ali, né? Com o compasso, estou pegando onde ela termina. No caso de vocês, talvez na figura tenham um tracejado indicando isso, né? E fiz a marcaçãozinha ali. Aí percebe que eu achei que a marcaçãozinha batia com a marcação que eu já tinha ali anteriormente, mas acabou que não bateu. Isso vai me dar um probleminha mais pra frente. Mas nada que não dê pra gente contornar. E peguei também ali, ó, pela parte de cima, aonde que ele terminava. Que foi bem ali. Então agora tendo traçado uma paralela. Paralela àquelas linhas ali, no caso perpendicular à linha de baixo. Né? E ligado com aquela outra linha que eu já tinha utilizado ali anteriormente. Eu vou fazer o quarto de circunferência ali. Tá? Então vocês vão perceber que não bateu muito bem certinho, porque eu não consegui marcar o centro de maneira correta, porque a minha figura tá limitada, é claro. Eu não tinha ela impressa, então tem todos esses problemas, tá? Mas no caso de vocês isso não vai acontecer, porque vocês vão ter as medidas certinhas, e aí pegando as medidas corretas, vocês vão conseguir fazer da maneira correta. Tá? Mas fundamentalmente o que nós temos que fazer é isso, é pegar as medidas de onde está marcando o centro da nossa semicircunferência, ou nesse caso aí um quarto de circunferência, para que a gente possa estar desenhando ela na perspectiva, na vista ortográfica. Tá? E aí fechei na parte de cima, fechei na parte de baixo.
ali é o centro, já estou marcando, né? Eu vou fazer o tracejadozinho ali, que provavelmente vai estar desenhado na figura de vocês. Esse tracejado provavelmente já vai estar desenhado. E aí ele é que vai auxiliar vocês na hora de fazer essa parte curvada, a parte da circunferência, tá? E foi isso, galera.